Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Cláudia Elisa. A Cláudia é conselheira, mentora e palestrante. Cláudia, obrigado pelo prestígio, por Eu ter que aberto um agradeço. espaço na tua agenda para estar aqui, para compartilhar a tua história, teu momento, teu futuro. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui para falar para os espectadores do Prime Leads. Agora, Cláudio, você tem uma carreira extraordinária, né? Até falei isso antes de nós iniciarmos a nossa gravação, né? Foi planejada, foi estruturada. Como é que você conseguiu alcançar altos postos em grandes empresas durante praticamente toda a sua trajetória profissional? Olha, eu diria assim, teve um grande incentivo, né? Assim, eu sou de uma geração, né, geração X, em que as mães normalmente falavam para as filhas: você tem que casar, tem que ter um marido. Eu tinha uma mãe que falava que eu tinha que ser presidente de empresa, ter meu dinheiro. Então eu diria que isso, assim, foi desde muito pequena, um incentivo grande para eu buscar meu caminho. E eu acho que assim, acabei fazendo escolhas e fui tendo experiências que foram me dando sempre muito prazer no que eu fui, né, desempenhando. Fiz mudança de trajetória, né? Quer dizer, você falou da minha carreira, né, no mundo executivo, em posições em altos postos, mas na verdade eu comecei mesmo a minha vida achando que eu ia ser artista, né? Eu sou pianista pelo Conservatório Brasileiro de Música, eu canto, estudei canto lírico, sou sapateadora, danço, enfim, toco castanhola e achava que ia seguir esse mundo. Mas aí comecei a participar de uns processos aí, vi assim, ixi, não vai dar certo, melhor apostar na minha cabeça, sempre fui excelente aluna, sempre gostei de estudar. Então acabou que, acho que foi natural eu ter ido para um lado de administração, que foi o que eu estudei, matemática, ter começado a trabalhar em empresas e aí escolhia empresas grandes, empresas de referência. Tive sempre dentro de mim uma visão de que quando você está num lugar grande, você vai conhecer gente melhor que você, gente com pensamentos mais estruturados, você vai ter de quem aprender. Eu sempre fui super sedenta por aprender, tenho esse amor ao aprendizado mesmo, como um valor. E acabou que isso foi me trazendo estar em empresas grandes, aprendendo cada vez melhor, mais e melhor, com pessoas melhores que eu, aproveitando as oportunidades que surgiam, e isso acabou me levando assim a novas posições. E verdade seja dita, o que dependia de mim era aproveitar as oportunidades e entregar os desafios, né, os resultados, os desafios que me eram postos. Isso foi acontecendo, então acabou indo. O que você pode citar como empresas que você passou e os cargos que você ocupou, Elisa? Então, eu trabalhei como estagiária, fui estagiária da Souza Cruz, do Banco Bozano Simonsen, trabalhei no exterior, na Drexel Burnham Lambert, na Inglaterra, um estágio também, na BDO na Alemanha, voltei para o Brasil, aí trabalhei na Brahma, Ambev e Embev durante 17 anos, ocupando desde uma posição inicial de trainee, chegando a uma posição de diretoria, morando nessa ocasião, nesses 17 anos de Brahma, Ambev e Embev em várias cidades, países, né? Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, com várias posições de vice-presidente, fui presidente da operação da FENAC no Brasil, trabalhei na Votorantim Cimentos num papel global, vice-presidente de várias áreas, trabalhei no Grupo NC, que é dono das farmacêuticas, né, EMS, Legrand, Nova Química, Germed, tem negócio, enfim, tem outros negócios dentro do grupo. Em paralelo com a vida executiva, comecei em 2013 a ser conselheira. Conheci o Anderson Birman, isso foi um acaso, digamos assim, uma pessoa que trabalhou comigo na Ambev, recomendou meu nome para ele me chamou para conversar e me chamou para entrar no Conselho de Administração da Arezzo, né, que há dois anos antes, em 2011, tinha aberto capital, em 2013 eles estavam mudando o conselho, aí eu comecei essa trajetória como conselheira de administração. Confesso a você, Luciano, que a carreira de conselheira não era uma coisa que eu previa. Eu pensava que eu ia chegar, e cheguei em uma posição de presidente de empresa, como fui presidente da FENAC aqui no Brasil. Mas quando veio esse convite, eu acabei descobrindo que
é igualmente algo que me satisfaz, porque tudo bem, você não é um executivo que tem a liderança de um time, mas você está num colegiado com muitas trocas de ideias e muita construção coletiva. Isso é uma coisa que me agrada, essa contraditória, essas perspectivas diferentes. E aí, como conselheira, que durante um tempo eu levei em paralelo com a vida executiva, depois fiquei só como conselheira, eu fui conselheira da Arezzo, da TOTUS, da Even, da Tupi, só para falar de capital aberto. Hoje sou conselheira de 3 empresas de capital aberto, Camil Alimentos, CPFL e Smart Fit. Fui conselheira de administração ou consultiva de empresas familiares, Roldão, DM Card, Bernoulli Educação. Hoje sou do Conselho Consultivo da Editora do Brasil e sou presidente do conselho de um grupo familiar do sul do Brasil chamado Grupo Cassol. Sou uma presidente de conselho independente, são 9 holdings familiares, então é um grupo multinegócios, também são 4 unidades de negócio, a maior delas é um varejo de material de construção, com 33 lojas em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E estou no Conselho Pro Bono da Beneficência Portuguesa. Então, falei um pouco de onde eu fui e de onde eu estou, para facilitar. Você olha para trás nessa história, que passa na tua cabeça, Elisa? Chegar onde você chegou, e hoje, mais do que você compor conselhos, você é uma pessoa que inspira pessoas, que desafia pessoas, que motiva pessoas a acreditar nos sonhos. O que passa na sua cabeça quando você falou aqui em 3 minutos, assim, resumindo uma carreira extraordinária, né? O que passa na tua cabeça isso? Luciano, olha, me passa pela cabeça algumas coisas. Tem um lado que vem, assim, os desafios que eu aceitei, as oportunidades que eu abracei, os custos que isso também traz, né? Que eu não me mudei muito. À medida que eu fui me mudando, foram nascendo meus filhos, né? Tive um casamento de 25 anos. Deu certo, né? 25 anos é ano pra caramba, né? Mas me separei em 2022, mas tenho 3 filhos, 25, 22 e 20, que foram nascendo. Um é baiano, o outro é carioca, o outro é paulista. Então, passa um pouco do que foram essas escolhas mesmo, de abraçar o desconhecido, de ir adiante. Passa os aprendizados, né? Aprendizados, inclusive, muito maiores com o que não deu certo, com meus erros, com as minhas demissões, né? Claro, não é tudo que eu pedi demissão, teve lugar que eu fui demitida e ensina muito, né? De como você lê ambiente, do que você não percebeu sobre você própria ou sobre um contexto político, eventualmente, né? Passa uma visão de um sentimento de profunda gratidão, assim, a Deus, sabe? Assim, ao universo, que me colocou assim no lugar certo, na hora certa. Eu passei por essas empresas que eu narrei em momentos de transformações significativas, em momentos que eu pude aprender, mas também entregar muita coisa, sabe? Então dá uma sensação de um enorme aprendizado, uma enorme gratidão do universo ter colocado no meu caminho assim, pessoas que me ensinaram demais, pessoas que me deram oportunidade, que confiaram em mim. Tudo bem, eu tive que entregar, mas no final é muito legal isso de você perceber que alguém apostou em você, né? E isso reforça a sua autoestima, tira de você a insegurança que, vamos combinar, todo mundo tem. Quem não é inseguro, quem não tem medo de alguma coisa, faz parte. E no fundo o importante é como você lida com isso, né? E eu confesso, assim, quando eu olho, né, quando as pessoas falam para mim assim, ai, você chegou em postos tão altos, sabe o que eu tenho mais orgulho? É que eu sinto que, é claro que eu tenho consciência que cheguei em posições que são ambicionadas, nem sempre é fácil chegar, mas o que eu mais tenho, assim, felicidade, orgulho, é de ver que eu cheguei lá, conseguindo ter uma vida que tem um equilíbrio. Quando eu falo tem um equilíbrio, eu não fui só carreira, eu também tive minha vida pessoal, né? Casada, filhos. Eu tive assim uma convivência com pessoas que não só me ensinaram, mas também compartilhei, ensinei muita gente, pessoas que me encontram e falam comigo com carinho, sabe? E esse é meu jeito, assim, eu fico feliz de estar tudo isso, alegre, brincalhona, leve, engraçada, simples, acessível. É meu jeito de ser, né? Então eu acho que isso tudo me passa pela cabeça quando você faz uma pergunta como a que fez. Algum arrependimento nessa tua brilhante história?
Se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não seria o que sou. Essa frase é minha, já falava, e descobri que o Tony Robbins, que é um baita coach global, também fala a mesma coisa. Se eu não tivesse tido a história que eu tive, eu não seria a pessoa que eu sou. Então, não tem arrependimento. Uma história maravilhosa, né? Eu acho que fica como inspiração, né, Cláudia? Eu faço televisão quase 18 anos e televisão para mim é um meio para poder inspirar pessoas, desafiar pessoas e trazer executivos da tua envergadura para poder dizer para o telespectador que é possível, né? Todo mundo tem poder, todo mundo tem potencial, basta acreditar no potencial que está dentro de cada um para poder sonhar e alcançar aquilo que cada um determinar, né? E a tua história é uma história que inspira, né? Eu estava ansioso para recebê-la aqui no programa, porque eu tenho acompanhado você, porque me ajuda a cumprir esse propósito que é o programa da Prime, que é poder levar histórias de sucesso para as pessoas e, mais do que isso, fazer com que as pessoas acreditem no seu potencial, né? Ó, eu vou te dizer, eu não conhecia o Luciano, tá, gente? Conhecia um pouco antes da gente entrar aqui. Ele me fez 2 perguntas que não estavam, assim, um pouco no alinhamento prévio, que eu falei assim, é profundo o cara. Então, eu tenho certeza que isso que você faz ajuda muita gente, porque você consegue fazer uma pergunta que o entrevistado, ele com certeza responde algo que alimenta o coração e as mentes de quem está ouvindo a gente. Então, parabéns pela sua história, pela sua generosidade e pela sua capacidade de conteúdo para poder fazer as perguntas que você faz. Senão você não tinha a contribuição para o universo do conteúdo que você está gerando. Cláudia, eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Cláudia Elisa. A Cláudia é conselheira, mentora e palestrante. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Elisa. A Cláudia é conselheira, mentora e palestrante. Cláudia, a gente tem acompanhado, e não é de hoje, uma grande onda aí de formação de conselheiros. Você tem BGC, você tem Fundação Dom Cabral, Board Academy, Celinte, e a gente tem acompanhado um movimento muito forte dessas instituições em formar conselheiros. A pergunta que eu faço para você é: se forma conselheiros ou o conselheiro é formado no decorrer da sua trajetória profissional que o credencia pela sua experiência, pelos cases de sucesso, a ocupar hoje uma cadeira de conselheiro? Eu diria o seguinte, Luciano, essas instituições, o IBGC, onde inclusive eu fui do conselho do IBGC, sou a professora do IBGC, bem ativa na comunidade lá, e os demais que você citou, eles oferecem uma formação que é importante alguém fazer um curso desses se a pessoa quiser sentar numa carreira de conselheiro, porque tem matérias ensinadas, né? Uma visão de como você organiza uma governança de uma reunião, questões societárias. No caso do IBGC, tem uma fortaleza grande em falar sobre empresas de capital aberto. Existe toda uma série de conhecimentos que, quando você está na faculdade, a gente não estuda. Quem estuda administração não estuda tudo isso, porque, na verdade, a administração é mais para te formar como um executivo, né? Então, eu acho que tem, sim, lugar fazer esses cursos. Outro ponto que eu vejo que, para alguém que almeja ser um conselheiro, vale a pena estar nesses lugares, né, é a visão de que ele vai estar entrando num network diferente. Se você estudar, a maioria das posições que existem de conselheiros, elas acabam acontecendo na jornada das pessoas muito mais por uma indicação do que um processo seletivo com hunting. Tem uma estatística aí de que os headhunters eles conseguem preencher 30% das posições de conselho, 70% ainda são preenchidas com indicação. Se você convive num network de executivos, vão pensar em você para ser executivo. Se você não estiver convivendo num network de conselheiros, ninguém vai pensar que você quer ser conselheiro, nem sabem que você quer ser, né? Então, eu diria que estar nessas escolas, muito mais do que o curso, é você, de fato, começar a conviver num network. Agora, que eu vejo, Luciano? Eu acho que as pessoas elas estão um pouco desesperadas, né? Você sabe, nos últimos 4 anos, desde 2020, eu comecei a ter uma vida muito ativa no mundo digital, escrevendo, gravando vídeo, tem meu canal de YouTube, Cláudia Elisa Oficial.
E aí você começa a ficar muito pública, muita gente te escreve no direct, né? Ou dizendo assim, Cláudia, queria um café, sou executivo, quero virar conselheiro, queria que você me desse umas dicas. Sempre vem isso, né? E o que eu vejo é que a dica principal, além dessa do estude, porque não dá para alguém vai te convidar para uma conversa para você ser do meu conselho. Eu não sei o que é governança, eu não sei o que é uma reunião de conselho, não sei o que são princípios, não tenho a menor ideia. Não dá. Então você tem que estudar. Para você chegar lá, você tem que estar no networking que alguém indicou seu nome, né? Agora, o que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o que elas têm a contribuir. Então, eu falo que, assim, são muito poucas cadeiras num conselho, são cadeiras caras à empresa que está convidando aquelas pessoas para ali sentarem, né? Quando você vai se juntar, você tem que saber claramente o que é o desafio da empresa e como você pode contribuir com isso, né? Então, muitas vezes, as pessoas não param, tem um desespero, está todo mundo meio de saco cheio do mundo corporativo, porque está difícil mesmo, gente, está mais difícil bater meta, está mais incerto, um mundo complexo, mudando constantemente, uma velocidade crescente. Então, de fato, as pessoas estão muito cansadas e pensam que o mundo de conselhos, então, é mais cômodo, mas assim, um conselho, você não está lá de 9 às 18, é claro, mas também você não ganha o que ganha um executivo. E aí você fala, não, mas então para ter uma remuneração, como eu tinha como alto executivo de uma grande organização, eu vou estar em 8 conselhos. Esquece, não dá para estar em 8 conselhos, entendeu? Então, você tem que ter essa dimensão, se aquele momento para ir para um mundo de conselheiro está condizente até com o seu status socioeconômico. Assim, eu tenho dinheiro para me manter porque os rendimentos não serão iguais. Eu quero ir para essa posição porque eu vou ter uma contribuição estratégica, porque eu vou poder colocar na mesa tudo que eu já vivi, tive de experiências, de alguma maneira isso me desenvolveu para fazer melhores perguntas. Então, eu acho que, assim, ser conselheiro não é tão simples aparecer na sua vida, porque você vai ocupar uma cadeira que são poucas, numa experiência para ter uma contribuição do que seja aquele problema daquela empresa naquele momento, e você tem que aceitar que os ciclos não necessariamente são ciclos longos, como quando você entra numa empresa como executivo. Ninguém entra numa empresa, ou pelo menos da minha geração, ninguém entrava falando assim, não, estou aqui contratado para 2 anos, em 2 anos meu mandato acaba. Não, todo mundo entra achando que vai ficar 10 anos, né, 15 anos, né? E num conselho não, você entra para um mandato de 2 anos, isso tem que estar claro. Você vai trazer aquela contribuição naqueles 2 anos. Em 2 anos a empresa mudou e pode ser que você não seja a pessoa que mais vai contribuir. Aí você não tem mesmo que estar naquele conselho e tem que vir outra pessoa para o seu lugar. Então, Luciano, eu, dentro das dicas que todo mundo sempre me pede, eu escrevi, né, um artigo falando 3 dicas para quem quer se tornar conselheiro, né? A terceira dica que eu dou é a visão de, na hora que você vai conversar com alguém sobre uma posição de conselho, você ter consciência e você saber fazer uma pergunta que é assim, que bom que você me chamou para essa conversa, me senti honrado, mas me conta um pouco, qual que é o seu desafio agora? O que você gostaria de um conselheiro para contribuir com o quê? A pessoa vai falar, né, o dono da empresa, o fundador, né, ou o headhunter, a pessoa vai falar. A gente tem que ir ouvindo e pensando, bom, para isso daqui eu tive tal experiência que contribui, tal experiência que contribui, e a gente conta, eu acho que eu posso ajudar, eu vivi isso, vivi isso, vivi isso. Mas também a pessoa tem que ter a humildade de, quando for um desafio que você se autoanalisa e tem consciência que você não é a melhor pessoa, você dizer que não é a melhor pessoa. Já aconteceu de ter gente que me chamou para conversar, puxa, o seu nome me foi recomendado, dizem que você é ótima. Aí eu pergunto, mas me conta, qual o desafio que você está no momento? Você está buscando um conselheiro para quê? Aí a pessoa narra. Por acaso, isso que eu lembrei aqui agora rápido, foi um caso de uma empresa que queria um conselheiro que tivesse uma experiência em indústria 4.0. Tudo bem, eu já fiz projeto disso, vivi implantação de qualidade total em N empresas por onde passei, mas, sinceramente, eu não sou uma pessoa que vai saber contribuir de uma maneira forte com esse tema. Então, eu falei, entendi,
Mas, sinceramente, eu não sou uma pessoa para o seu conselho. Eu não vou ter uma contribuição. Conheço outras pessoas, está aqui o nome de 3 pessoas, 2 mulheres e um cara, um homem, para você contatar, porque eu acho que eles seriam melhores pessoas do que eu, para compor o seu colegiado. Então, é um pouco disso, né? Então, o curso não forma o conselheiro, a vida vai formando, mas também, ao você sentar e conversar para oportunidades, você tem que entender e ter uma autoanálise grande se você, de fato, tem o que contribuir naquele conselho. Falando da mulher Cláudia, acelerada, né? Ela está sempre sorrindo. Olhando para o futuro, o que nessa tua vibração alta que você sempre tem, o que você enxerga como próximos passos, Cláudia? Luciano, eu tive uma trajetória sempre de estar me reinventando. É muito louco isso, mas eu estou num lugar, mas estou sempre imaginando que esse ciclo vai mudar e que eu vou ter que fazer algo diferente. Nesse momento, eu confesso que eu tenho vivido nos últimos 4 anos um prazer muito grande sendo mentora e sendo palestrante. Eu realmente sinto que a vida, a idade, né, que vai assim acalmando um pouco, fazendo você ter uma audição ativa, né, melhor. Isso tudo somado a uma coisa minha que sempre foi um pouco intuitiva, né? Eu acho que a arte ela desenvolve isso da sutileza, de você perceber as sutilezas, né? Isso tudo eu acho que me forjou, né? Como me fez ser alguém que tem aquela sensibilidade de dizer algo que vai ajudar a pessoa. E eu acho que como mentora, como palestrante, isso acaba sendo uma atuação em que eu posso desempenhar esse papel de alguém que diz o que vai ajudar a pessoa. Então, eu tenho falado muito, né, que eu quero ser uma mentora de grupos, né, de times de alta liderança, para realmente assim iluminar um caminho, né? Eu gostaria de ter tido alguém que me desse pulos do gato, dicas, quando eu era mais nova. Não tive. Então, eu acho que dentro de uma visão mesmo de devolver, né, para o universo tudo de bênçãos que eu recebi, de oportunidades, assim, a gente poder facilitar a vida dos outros compartilhando o que a gente sabe, o que a gente inspirando, eu acho que é uma excelente contribuição para a humanidade. E eu confesso que dentro dos meus próximos passos eu quero continuar sendo conselheira, quero continuar escrevendo, gravando vídeos, como faço na minha vida digital, e quero ser mentora e palestrante. Eu tenho 30 segundos para encerrar o nosso programa. Que história que os seus filhos vão contar para os seus netos sobre a vovó, Cláudia? Ixi, eu acho que eles vão falar assim, a minha mãe, ela é muito boazinha, muito gostosa, muito... É louco, né? Não parece, mas eu sou muito carinhosa. Me emociono falando. Então, eu acho que eles vão falar, puxa, minha mãe é uma mulher que ela tem uma doçura, é uma mãe... Eles falam que é uma mãe banana, né, de boazinha, mas ao mesmo tempo é uma mãe forte, uma mãe que inspira e que está sempre lá para a gente. Eu acho que isso sempre teve com a gente, orientando, dizendo e não cobrando. Eu acho que isso eles vão dizer. Obrigado, prazer estar no programa, viu? Obrigada, Luciano, prazer estar aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.